Deus está presente mesmo quando tudo parece perdido. Quando tudo parece perdido, o coração entra em um estado que mistura medo, cansaço e a sensação de que não há mais saída. Você olha ao redor e vê portas fechadas, planos interrompidos e forças diminuindo. Nesse cenário, a pergunta surge quase sem pedir permissão: onde está Deus agora? É exatamente aqui que muitos confundem silêncio com ausência e dor com abandono. Mas preste atenção, porque o que parece o ponto final pode ser o lugar onde a presença de Deus está agindo com mais intensidade, mesmo que você ainda não perceba. Existe um erro comum quando atravessamos perdas profundas. Nós avaliamos a presença de Deus apenas pelo que está visível. Se a situação melhora, acreditamos que Ele está perto. Se tudo desmorona, pensamos que fomos deixados para trás. Essa lógica não sustenta uma fé madura. A presença de Deus não desaparece quando o cenário piora. Muitas vezes, é justamente no colapso que Ele começa a reorganizar aquilo que você não conseguiria ajustar sozinho. A dor expõe fragilidades, sim, mas também abre espaço para a intervenção divina. Agora guarde esta promessa, porque ela é o centro desta mensagem. Ao longo desta reflexão, você vai aprender a reconhecer sinais da presença de Deus, mesmo em meio à perda, entender o propósito espiritual por trás dos momentos de queda e descobrir como se posicionar para transformar desespero em crescimento. Isso não elimina a dor instantaneamente, mas muda a forma como você atravessa o processo. E quando a percepção muda, a esperança encontra lugar para respirar novamente. Pergunte a si mesmo com honestidade: será que aquilo que estou chamando de fim não é, na verdade, uma transição que ainda não compreendi? Essa pergunta abre uma porta interna. Quando tudo parece perdido, sua visão tende a se estreitar. Você foca no que caiu e perde de vista o que ainda está sendo construído. A presença de Deus atua exatamente nesse espaço invisível, fortalecendo seu interior enquanto prepara novos caminhos. Continue atento, porque entender isso muda completamente a experiência da crise. O que hoje parece derrota pode estar preparando um recomeço mais sólido. E à medida que você aprende a reconhecer a ação divina em meio ao caos, o medo começa a perder autoridade. A fé deixa de depender das circunstâncias e passa a se sustentar na certeza de que Deus não abandona processos. Ele transforma cenários. Quando tudo desmorona, a primeira sensação não é apenas tristeza, é desorientação. Você sente como se o chão tivesse sido retirado sem aviso. Planos que pareciam firmes se quebram, expectativas desaparecem e o coração entra em estado de alerta. Nesse momento, a mente tenta encontrar culpados, explicações rápidas, qualquer coisa que devolva a sensação de controle. Mas a verdade é que o colapso expõe algo mais profundo. O quanto sua segurança estava apoiada em estruturas externas que não podiam sustentar tudo. Perceba o que acontece dentro de você quando a perda se instala. O pensamento se torna repetitivo, o medo amplia cenários negativos e a fé começa a oscilar. É exatamente nesse ponto que muitos interpretam a crise como prova de abandono. Mas o desmoronar não significa que Deus se afastou. Muitas vezes, significa que algo que não podia continuar precisa cair para que algo mais sólido seja construído. O colapso não é apenas destruição, é revelação. Reflita com sinceridade. Aquilo que caiu estava sustentando minha vida ou apenas ocupando espaço? Essa pergunta desloca sua percepção. Nem toda perda é punição. Algumas são correções de rota. Quando algo se quebra, você é convidado a reavaliar prioridades, dependências e direções. O impacto emocional é real, mas o propósito espiritual começa a se manifestar quando você escolhe observar em vez de apenas reagir. Existe também um movimento silencioso acontecendo durante o desmoronamento.
Enquanto você sente instabilidade, Deus começa a reorganizar fundamentos internos. Sua resistência emocional é testada, sua fé é confrontada e sua visão é ampliada. Esse processo não é confortável, mas é formador. O colapso remove ilusões e abre espaço para a reconstrução consciente. Entenda a profundidade disso. Quando tudo cai, você tem a oportunidade de reconstruir com base mais sólida. O desmoronamento não define o fim da sua história. Ele marca o início de um realinhamento. E reconhecer isso muda a forma como você atravessa a crise. Em vez de ver apenas perda, você começa a perceber possibilidade de transformação. Quando a dor chega com força, o coração tende a interpretar perda como abandono. É quase automático. Você ora, espera alívio, e quando ele não vem no ritmo desejado, a sensação é de estar sozinho no pior momento. Essa leitura emocional é poderosa, mas nem sempre verdadeira. A dor amplifica pensamentos e faz parecer que Deus se distanciou, quando na realidade Ele está operando em um nível que ainda não é visível. Observe como a mente reage em meio ao sofrimento. Ela busca explicações rápidas para aliviar a tensão. Se algo dói demais, o cérebro tenta concluir que houve rejeição ou descaso. Esse mecanismo protege momentaneamente, mas também pode distorcer a percepção espiritual. A dor não é evidência de ausência divina. Muitas vezes é o cenário onde a presença de Deus trabalha com mais profundidade, ajustando áreas que só emergem sob pressão. Pergunte a si mesmo com honestidade: estou sentindo abandono? Ou estou enfrentando um momento que ainda não compreendo? Essa distinção muda tudo. Quando você reconhece que a dor altera sua interpretação da realidade, abre espaço para uma visão mais equilibrada. A fé não ignora o sofrimento, mas também não o transforma em sentença definitiva. Existe um propósito silencioso no meio da dor. Ela expõe fragilidades, revela dependências e convida à maturidade. Deus não desperdiça sofrimento. Enquanto você atravessa esse território, ajustes internos acontecem. Sua resistência cresce, sua percepção se amplia e sua relação com a fé se aprofunda. O que parecia isolamento começa a revelar cuidado. Perceba o impacto dessa compreensão. Quando você deixa de interpretar dor como abandono, o coração encontra estabilidade. A crise continua existindo, mas a forma como você a atravessa muda. Em vez de lutar contra a sensação de perda, você começa a procurar sinais de presença. E nesse movimento, a fé ganha raízes mais profundas. No meio do caos, existe uma presença que não desaparece, apenas muda a forma como é percebida. Quando tudo parece fora de controle, a tendência é acreditar que Deus só está presente quando há ordem, respostas e estabilidade. Mas a presença divina não se limita a cenários favoráveis. Ela atua exatamente onde a confusão revela aquilo que precisa ser reorganizado. O caos não afasta Deus. Muitas vezes, é o ambiente onde ele começa a agir com mais profundidade. Observe como o caos altera sua percepção. A mente se concentra no que está quebrado, no que saiu do plano, no que não pode ser revertido imediatamente. Essa fixação cria a sensação de vazio espiritual. Mas a presença de Deus não depende da sua capacidade de perceber com clareza. Ela permanece ativa, sustentando você mesmo quando sua visão está limitada pela tensão do momento. Reflita com sinceridade: será que estou confundindo desordem com ausência? Essa pergunta abre um novo ângulo de compreensão. O caos não é prova de que Deus se afastou, mas sinal de que algo está sendo exposto para a transformação. Quando você aceita essa possibilidade, o medo começa a perder intensidade e a confiança encontra espaço para crescer. Existe um movimento silencioso acontecendo dentro da instabilidade. Deus utiliza o caos para remover excessos, ajustar prioridades e fortalecer seu interior.
Esse processo não é imediato nem confortável, mas é necessário. O que parece confusão pode ser a etapa que antecede clareza, e a presença divina sustenta cada passo, mesmo quando você ainda não consegue identificar direção. Entenda a profundidade disso. Reconhecer a presença de Deus no caos transforma a forma como você atravessa a crise. Em vez de ver apenas desordem, você começa a perceber oportunidade de reconstrução. O caos deixa de ser ameaça absoluta e passa a ser terreno onde a fé é refinada e a esperança é reorganizada. Existe um ponto em que suas forças simplesmente acabam. Você tenta reagir, encontrar soluções, sustentar a aparência de que ainda tem controle, mas chega um momento em que o corpo cansa, a mente desacelera e o coração admite: eu não consigo mais. Esse esgotamento não é apenas físico ou emocional, é espiritual. E é exatamente aí que algo profundo começa a acontecer. Quando sua força termina, abre-se espaço para uma dependência que antes você evitava. Observe como o esgotamento desmonta a ilusão de autossuficiência. Enquanto você acredita que consegue resolver tudo sozinho, a fé se torna complemento, não fundamento. Mas quando a energia acaba, você é levado a reconhecer limites reais. Esse reconhecimento não é derrota. É um convite silencioso para permitir que Deus sustente aquilo que você não pode mais carregar. Reflita com honestidade: o que eu continuo tentando controlar mesmo estando exausto? Essa pergunta revela onde sua resistência ainda está presa. O esgotamento não aparece para humilhar, mas para ensinar rendição consciente. Quando você para de lutar contra seus limites, começa a experimentar uma força que não nasce do esforço, mas da confiança. Há um movimento espiritual poderoso nesse momento. Deus não ignora sua fraqueza, Ele atua exatamente nela. O cansaço cria abertura para uma dependência mais profunda, onde a oração deixa de ser formalidade e se torna necessidade real. É nesse ponto que a fé deixa de ser discurso e passa a ser sustentação diária. Entenda o alcance disso. O esgotamento pode ser a porta que conduz você a uma nova forma de caminhar. Quando você aceita que não precisa ser forte o tempo todo, descobre que a presença de Deus se manifesta com mais clareza. O limite deixa de ser vergonha e passa a ser lugar de encontro e renovação. Nem todo fim é derrota, embora o coração insista em interpretar assim quando algo termina de forma inesperada. Você vê portas se fechando, ciclos encerrando, relações mudando e imediatamente associa isso à perda definitiva. Mas muitos finais não são sentenças, são transições. Eles interrompem caminhos que já não sustentavam crescimento e abrem espaço para algo que ainda não pode ser visto. O fim não é apenas encerramento, é redirecionamento. Observe como sua mente reage diante de um término. Ela tenta preservar o que era conhecido, mesmo que aquilo já estivesse desgastado. O medo do vazio faz você desejar continuidade a qualquer custo. Porém, a presença de Deus atua justamente quando estruturas antigas precisam ser liberadas. O encerramento não significa abandono, significa ajuste de rota para algo mais alinhado com o propósito. Reflita com sinceridade: estou lamentando o que acabou ou tentando entender o que está começando? Essa pergunta muda o foco emocional. Quando você aceita que finais carregam potencial de transformação, a dor deixa de ser apenas resistência e passa a ser passagem. O que termina revela limites que não podiam sustentar o próximo nível da sua caminhada. Existe um movimento espiritual acontecendo nos encerramentos. Deus utiliza finais para limpar excessos, reorganizar prioridades e criar espaço interno. Esse processo pode ser desconfortável porque exige desapego, mas sem esse corte não há renovação. O fim prepara terreno para a reconstrução consciente. Entenda a profundidade disso. Quando você deixa de ver o término como fracasso,
começa a perceber oportunidade. O fim não define derrota, ele marca transição. E reconhecer essa dinâmica transforma a forma como você atravessa mudanças. Em vez de se prender ao que caiu, você se posiciona para aquilo que está surgindo. Existe um momento em que você chega ao que costuma chamar de fundo do poço. É aquele ponto em que as opções parecem esgotadas, a esperança fica frágil e o futuro parece encoberto. O fundo do poço assusta, porque ele confronta sua sensação de progresso. Você olha ao redor e pensa que tudo regrediu. Mas espiritualmente, esse lugar não é apenas queda, é revelação. Ele mostra o que ainda sustenta você, quando tudo o resto desaparece. Observe como esse ponto extremo muda sua perspectiva. Aquilo que antes parecia indispensável perde força, e o essencial começa a se destacar. Relações verdadeiras, fé genuína e valores profundos ganham clareza. O fundo do poço remove distrações e expõe fundamentos. É desconfortável, mas profundamente formador. Reflita com coragem. O que permaneceu em mim mesmo quando tudo pareceu ruir? Essa pergunta revela a base real da sua vida espiritual. O fundo do poço não é punição automática. Muitas vezes é alinhamento. Ele obriga você a confrontar ilusões, reorganizar prioridades e reconhecer limites que antes eram ignorados. Há um movimento silencioso acontecendo nesse território. Deus utiliza esse ponto para reconstruir a partir do essencial. Quando você não tem mais onde se apoiar externamente, aprende a desenvolver força interior. A fé deixa de ser acessório e passa a ser fundamento. Esse processo cria estabilidade que circunstâncias favoráveis jamais produziriam sozinhas. Entenda o alcance disso. O fundo do poço pode se tornar o ponto de partida para um recomeço consciente. Quando você reconhece que esse lugar revela mais do que destrói, a crise ganha novo significado. Em vez de ver apenas queda, você começa a perceber oportunidade de reconstrução profunda. O medo tem a capacidade de distorcer completamente a forma como você enxerga a realidade quando tudo parece perdido. Ele amplia ameaças, reduz possibilidades e faz o futuro parecer um corredor fechado. Sob a influência do medo, sua mente começa a interpretar qualquer dificuldade como prova de fracasso definitivo. É nesse estado que a fé fica encoberta, não porque desapareceu, mas porque a percepção foi contaminada. Observe como o medo altera seu diálogo interno. Pensamentos repetitivos reforçam cenários negativos e o coração reage como se a pior hipótese já fosse certa. Essa distorção não nasce dos fatos, nasce da tensão emocional. O medo cria uma lente que exagera perdas e ignora recursos. E quando essa lente domina, a presença de Deus parece distante, mesmo estando ativa. Reflita com sinceridade. Estou reagindo ao que realmente está acontecendo ou ao que meu medo está projetando? Essa pergunta devolve clareza. Quando você identifica a influência do medo, começa a separar emoção de realidade. Esse discernimento é essencial para recuperar estabilidade interior. Existe um trabalho espiritual acontecendo nesse confronto. Deus utiliza o medo para revelar onde sua confiança ainda precisa ser fortalecida. Ao reconhecer essa fragilidade, você abre espaço para crescimento consciente. A fé não elimina o medo instantaneamente, mas oferece estrutura para enfrentá-lo com lucidez. Entenda a profundidade disso. Quando você aprende a identificar a distorção causada pelo medo, recupera a capacidade de enxergar possibilidades. A crise deixa de ser sentença e passa a ser cenário de aprendizado. E nesse processo, a confiança começa a reorganizar sua percepção, permitindo que a presença de Deus seja reconhecida com mais clareza. Quando tudo parece perdido, você tende a procurar grandes sinais, mudanças visíveis e respostas imediatas. O problema
é que a presença de Deus muitas vezes se manifesta em movimentos pequenos, quase silenciosos. Se você espera apenas acontecimentos grandiosos, pode ignorar evidências sutis de cuidado que já estão acontecendo. Reconhecer esses pequenos sinais exige atenção, porque eles não competem com o barulho da crise. Observe o que muda dentro de você enquanto atravessa esse período. Pequenos momentos de paz surgem sem explicação clara. Uma conversa inesperada traz clareza. Uma decisão que parecia impossível começa a se organizar. Esses detalhes podem parecer coincidência, mas frequentemente são indicadores de direção sendo ajustada. O cuidado divino se revela em nuances. Reflita com honestidade. Estou atento aos sinais discretos ou só valorizo o que é extraordinário? Essa pergunta reorganiza sua percepção. Quando você aprende a observar o que é pequeno, descobre que a presença de Deus não desapareceu. Ela está operando de maneira gradual, preparando o terreno para mudanças maiores. Há um movimento espiritual nesse reconhecimento. Ao valorizar pequenos avanços, sua fé se fortalece. Você deixa de depender apenas de resultados imediatos e começa a construir confiança em processos. Esse olhar atento transforma a experiência da espera. Entenda o impacto disso. Perceber sinais discretos devolve esperança. A crise deixa de parecer imóvel quando você identifica progresso, mesmo que lento. E nesse novo estado de atenção, a presença de Deus se torna mais evidente, sustentando você enquanto o cenário continua se reorganizando. Existe um ponto na crise em que lutar contra a realidade começa a consumir mais energia do que aceitar o que está acontecendo. É nesse momento que surge a rendição, não como desistência, mas como alinhamento. Rendição espiritual não significa abandonar responsabilidade. Significa parar de resistir ao processo e permitir que Deus conduza aquilo que você não consegue controlar. Essa virada muda completamente a experiência da perda. Observe como a resistência prolonga o sofrimento. Quando você insiste em manter tudo como era, o coração entra em conflito constante com a realidade. Essa tensão drena forças e obscurece sua percepção. A rendição interrompe esse ciclo. Ao aceitar que há aspectos fora do seu domínio, você libera energia para se posicionar com mais lucidez. Reflita com sinceridade. Estou lutando contra o que não posso mudar, ou cooperando com o que pode ser transformado? Essa pergunta revela onde sua força está sendo mal direcionada. A rendição consciente permite que você foque no que está ao seu alcance enquanto confia no que precisa ser conduzido por Deus. Há um movimento espiritual poderoso nesse ato. Quando você se rende, abre espaço para a orientação. A fé deixa de ser tentativa de controle e passa a ser confiança ativa. Essa postura não elimina desafios, mas reorganiza sua relação com eles. Entenda a profundidade disso. A rendição transforma crise em caminho. Em vez de consumir energia resistindo, você começa a caminhar com clareza. E nesse movimento, a presença de Deus se torna mais perceptível, guiando ajustes que só acontecem quando você solta o que não pode sustentar. Existe algo que Deus constrói justamente nos períodos em que você se sente quebrado. Quando tudo parece perdido, você imagina que só há dano acontecendo. Mas o quebrantamento não é apenas destruição emocional. É um espaço onde estruturas internas rígidas começam a ceder, permitindo que algo mais saudável seja formado. Deus não desperdiça momentos de fragilidade. Ele os transforma em terreno de construção. Observe como o quebrantamento altera sua postura. O orgulho perde força, a autossuficiência diminui e a sensibilidade aumenta. Você começa a enxergar com mais humildade, reconhecendo limites que antes eram ignorados.
Esse movimento cria abertura para aprendizado. O que parecia fraqueza se torna ponto de acesso para crescimento espiritual. Reflita com honestidade o que essa fase está formando em mim que eu não teria desenvolvido em tempos de estabilidade. Essa pergunta muda o significado da dor. Quando você identifica aprendizado dentro da fragilidade, o sofrimento deixa de ser apenas perda e passa a ser processo de formação. Há um trabalho silencioso acontecendo nesse cenário. Deus utiliza o quebrantamento para alinhar valores, fortalecer a fé e reorganizar prioridades. Essa construção não é visível imediatamente, mas sustenta decisões futuras. O que está sendo formado agora cria base para respostas que virão. Entenda o alcance disso. O quebrantamento não define fracasso, ele marca transformação. Quando você coopera com esse processo, descobre que a fragilidade pode se tornar fonte de força. E nesse movimento, a presença de Deus se manifesta como sustentação, guiando você na reconstrução interna. Existe uma clareza que só aparece depois que algo se perde. Enquanto tudo está funcionando, você raramente questiona caminhos, relações ou prioridades. A estabilidade cria conforto e o conforto reduz a necessidade de reflexão profunda. Mas quando a perda acontece, aquilo que parecia certo é colocado à prova. Esse impacto não apenas dói, ele ilumina. A ausência revela o valor real das coisas e reorganiza sua percepção. Observe como a perda muda seu olhar. O que antes parecia essencial pode perder importância, enquanto aspectos negligenciados ganham significado. Você começa a distinguir necessidade de excesso, propósito de hábito. Essa clareza não nasce do acaso. Ela é resultado de um confronto com a realidade que obriga você a enxergar sem distrações. Reflita com sinceridade. O que eu consigo ver agora que antes ignorava? Essa pergunta abre espaço para aprendizado consciente. A perda funciona como lente de ajuste. Ela remove ilusões e expõe fundamentos que precisam ser fortalecidos. Quando você aceita essa revelação, transforma dor em compreensão. Há um movimento espiritual nesse processo. Deus utiliza a perda para alinhar sua visão com aquilo que sustenta crescimento verdadeiro. Essa clareza prepara decisões futuras, evitando que você repita padrões que já demonstraram limites. O sofrimento deixa de ser apenas ruptura e passa a ser ferramenta de discernimento. Entenda a profundidade disso. A clareza que nasce da perda reorganiza sua caminhada. Em vez de permanecer preso ao que caiu, você se posiciona com visão mais madura. E nesse novo estado, a presença de Deus se torna referência, orientando escolhas com mais consciência. Existe uma força que só aparece quando você acredita que chegou ao limite. Enquanto ainda há reservas, você tenta sustentar tudo com esforço próprio. Mas quando o cansaço atinge um ponto crítico, algo muda. A tentativa de controle perde intensidade e surge uma resistência que não depende apenas de energia física ou emocional. É nesse espaço que a força espiritual começa a se manifestar com mais clareza. Observe como o limite altera sua postura. No início, ele provoca frustração. Você sente que não tem mais recursos. Com o tempo, percebe que ainda consegue avançar, não pela mesma via de antes, mas por uma sustentação diferente. Essa força não nasce da pressão, nasce da entrega. Quando você aceita seus limites, cria espaço para renovação. Reflita com sinceridade. De onde está vindo a energia que me mantém em movimento agora? Essa pergunta revela a origem da sua resistência. Muitas vezes, o que sustenta você nesse ponto não é esforço, é confiança. A fé se transforma em base prática, permitindo que você caminhe mesmo sem reservas aparentes. Há um movimento espiritual profundo nesse cenário. Deus utiliza o limite para mostrar que a força não se resume à capacidade humana. Ao reconhecer isso,
Você desenvolve resiliência que ultrapassa circunstâncias. O cansaço deixa de ser barreira absoluta e passa a ser ponto de transição para uma sustentação mais sólida. Entenda o impacto disso. Quando você descobre força após o limite, sua percepção muda. A crise deixa de parecer definitiva. Você reconhece que há recursos internos e espirituais disponíveis mesmo em momentos extremos. E nesse reconhecimento, a presença de Deus se torna fonte de renovação contínua. Existe um momento na caminhada em que você percebe que não consegue enxergar o próximo passo. O caminho que antes parecia claro se dissolve, e a sensação é de estar avançando no escuro. Esse cenário provoca insegurança, porque sua mente foi treinada para depender de previsibilidade. Quando ela desaparece, o impulso é parar ou retroceder. Mas caminhar sem enxergar não significa caminhar sem direção. Significa confiar em algo que vai além da sua visão imediata. Observe como a falta de clareza afeta suas decisões. Você tende a adiar movimentos por medo de errar ou tenta forçar certezas que ainda não existem. Essa tensão surge da necessidade de controle. No entanto, o processo espiritual ensina que nem toda etapa será visível. Há momentos em que a orientação se revela apenas no passo dado, não antes dele. Reflita com sinceridade. Estou esperando ver tudo? Ou estou disposto a confiar no próximo passo? Essa pergunta redefine sua postura. Quando você aceita que a visão completa não é requisito para avançar, a ansiedade perde força. A fé se transforma em ação consciente, sustentando movimentos mesmo em terreno incerto. Existe um trabalho silencioso acontecendo nesse período. Deus utiliza a falta de visibilidade para fortalecer sua confiança. Ao caminhar sem enxergar, você desenvolve discernimento, paciência e sensibilidade espiritual. Esse treinamento cria estabilidade que não depende de garantias externas. Entenda a profundidade disso. Avançar sem clareza total não é imprudência quando há confiança, é maturidade espiritual. Quando você aprende a caminhar assim, o desconhecido deixa de ser ameaça absoluta e passa a ser espaço de crescimento. E nesse movimento, a presença de Deus se torna guia, mesmo quando o caminho ainda não está totalmente iluminado. A reconstrução verdadeira não começa do lado de fora, começa dentro. Quando tudo parece perdido, a primeira reação é tentar consertar circunstâncias, recuperar o que caiu, reorganizar o cenário externo. Mas enquanto o interior permanece desajustado, qualquer reconstrução será frágil. Deus trabalha de dentro para fora, porque é no interior que nascem decisões, posturas e percepções que sustentam mudanças duradouras. Observe como crises profundas alteram seu mundo interno. Valores são questionados, hábitos são expostos e motivações se tornam mais claras. Esse movimento não acontece por acaso. A perda cria espaço para revisão. E é exatamente nesse espaço que a reconstrução começa. Antes de levantar estruturas externas, você é convidado a reorganizar pensamentos, emoções e prioridades. Reflita com sinceridade. O que dentro de mim precisa ser reconstruído antes de qualquer mudança externa? Essa pergunta desloca o foco da pressa para o fundamento. Quando você fortalece o interior, suas escolhas se tornam mais conscientes. A fé deixa de ser reação momentânea e passa a orientar decisões com estabilidade. Existe um trabalho espiritual acontecendo nesse processo interno. Deus utiliza a crise para alinhar caráter, ampliar discernimento e fortalecer confiança. Essa reconstrução silenciosa prepara você para sustentar aquilo que virá. Sem ela, qualquer avanço externo seria instável. Entenda o impacto disso. Quando a reconstrução começa dentro, o cenário externo se reorganiza com mais solidez. A crise deixa de ser apenas ruptura e passa a ser etapa de formação.
E nesse caminho, a presença de Deus se torna base para mudanças que não dependem apenas de circunstâncias favoráveis. Existe um momento em que você percebe que aquilo que parecia o fim não encerrou sua história, apenas mudou a direção dela. No auge da crise, tudo parecia definitivo. Portas fechadas, perdas acumuladas, expectativas quebradas. Mas com o tempo, você começa a enxergar que aquele ponto não era destruição absoluta, era transição. O fim que você temia estava abrindo espaço para um começo que só se tornaria visível depois da travessia. Observe como sua percepção se transforma quando você olha para trás. Situações que pareciam insuportáveis revelam aprendizado, fortalecimento e redirecionamento. O que antes era dor pura passa a carregar significado. Essa mudança não apaga o sofrimento, mas mostra que ele não foi vazio. Deus utilizou cada etapa para reorganizar seu caminho. Reflita com sinceridade: o que nasceu em mim depois daquilo que pensei que me destruiria? Essa pergunta consolida a compreensão. Você reconhece crescimento onde antes só havia perda. A crise se revela como ponto de inflexão, não de encerramento. Essa percepção fortalece sua fé para enfrentar novos desafios com mais maturidade. Há um movimento espiritual profundo nesse reconhecimento. Quando você entende que finais podem ser portais de recomeço, a esperança deixa de depender de circunstâncias perfeitas. A fé se ancora na certeza de que Deus transforma rupturas em oportunidades de renovação. O que parecia término se revela início. Entenda a profundidade disso. Quando você aceita que o fim pode ser começo, sua postura muda. A crise deixa de ser sentença definitiva e passa a ser etapa de crescimento. E nesse entendimento, a presença de Deus se torna evidência de continuidade, conduzindo você para caminhos que antes eram invisíveis. Se hoje tudo parece perdido, lembre-se de que a presença de Deus não desaparece em meio à crise. Ela sustenta, orienta e transforma processos que você ainda está aprendendo a compreender. Continue caminhando com fé, mesmo quando a visão estiver limitada. Permita que a reconstrução interna fortaleça suas decisões e mantenha o coração aberto ao aprendizado que cada etapa oferece. Confie que aquilo que parece fim pode ser o início de um recomeço preparado com propósito. Se essa mensagem trouxe clareza ou esperança, fortaleça esse caminho, compartilhando-a com quem precisa ouvir que a presença divina permanece mesmo nos cenários mais difíceis. Apoie esse conteúdo para que mais pessoas encontrem direção, fé e renovação.